Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e o tema de hoje é como identificar e destruir sofismas. Esse tema foi escolhido porque eu estou estudando sobre ele na escola dominical da minha igreja. Então, para contextualizar vocês, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus e os temas estudados na escola bíblica dominical são definidos aí por uma comissão teológica e doutrinária que publica esses estudos em forma de revistas através da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E na minha igreja eu dou aula para a classe de adolescentes. E agora em outubro nós vamos iniciar um novo trimestre e nesses últimos 3 meses do ano nós vamos estudar um tema que foi colocado como falso ou verdadeiro. Como combater as ideologias do nosso tempo, que vai trabalhar uma área da teologia chamada apologética. E apesar dessa ser uma lição destinada aos adolescentes da igreja, esse é um assunto relevante para pessoas de todas as idades e é por isso que eu estou trazendo ele aqui hoje. E ao longo do podcast nós vamos definir o que significam todos esses termos, né? Sofisma e apologética. Então, começando com o sofisma, né? O sofisma, ele é um argumento que parece correto, mas ele é enganoso e leva ao erro. Na Bíblia, a palavra sofisma aparece em 2 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 4 e 5. E como esse termo de sofisma, ele aparece somente na tradução ARA, que é a Almeida Revista e Atualizada. Tá? Que fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Né? Em outras traduções ele vai acabar usando outros termos, né? Mas sempre estão relacionados à necessidade de destruir argumentos que se opõem ao conhecimento de Deus. Esse era o objetivo de Paulo. Né? Então os sofismas são argumentos enganosos usados para afastar as pessoas da verdade divina. São mentiras travestidas de verdade, né? Com o fim de enganar a muitos e conduzir as pessoas à perdição, confundindo-as. Então é um argumento ou um raciocínio que foi concebido, que foi criado com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade, mas que tem uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E o sofisma ele é extremamente prejudicial na vida cristã, porque mantém as pessoas presas ao engano por pensarem ser verdade. Né? E os sofismas, por ele ter uma cara de verdade, eles são mentiras sutis. Então ele não vai chegar com a cara de mentira logo de cara. Por isso que ele engana muita gente, por isso que ele tem esse nome. Né? Então ele é algo que parece verdade, mas na verdade ele é mentira. E o termo apologética, né, vem de defesa. Às vezes a gente escuta aquele termo, né? Fulano faz apologia às drogas. O que significa? Fulano defende o uso das drogas, né? Fulano faz apologia, sei lá, ao aborto. Então, a apologética vem da palavra apologia de defesa. A princípio, né, na Grécia Antiga, essa palavra ela era de cunho jurídico, né, de natureza jurídica, no sentido de uma pessoa se defender diante de um tribunal. Ela estava fazendo a sua apologia. Mas a partir do século II, ela foi ganhando outro significado e passou a ser usada por um grupo de estudiosos da teologia como a defesa das crenças e práticas do cristianismo contra os vários ataques que sofriam na época. E com isso, ao longo do tempo, ali em cerca de 1794, a apologética acabou se tornando uma disciplina acadêmica, ou seja, uma área do conhecimento teológico. Assim como nós estudamos outras áreas da teologia, escatologia, que é o estudo das últimas coisas, hermenêutica, que é a interpretação bíblica, surgiu aí a apologética. Então, a apologética é a área da teologia que visa estabelecer, através de argumentos históricos e principalmente racionais, a revelação cristã. Né? É como um cristão pode defender a sua fé diante dos ataques. E aí os pensadores, estudiosos e autores dessa área de apologética são chamados de apologetas ou apologistas. Né?
Eu confesso que nas leituras que eu faço, eu leio mais, né? Vejo mais o termo apologeta, mas falar apologista também não está errado, né? Então, a apologética cristã é a defesa racional da fé cristã. Ela busca mostrar a validade da Bíblia e da fé em Jesus através de argumentos sólidos e verdadeiros. E o que tem a ver sofisma com apologética, né? É que enquanto o sofismo tenta enganar as pessoas, né, trazer argumentos falsos, a apologética vem para esclarecer e defender a verdade, né? Então, a relação principal aí entre os dois conceitos é que a apologética combate os sofismas, desmascarando os argumentos falsos e apresentando a verdade de forma clara e convincente. E diante de tantas ofertas que nos são feitas aí no nosso cotidiano, é urgente que estejamos atentos a essas ideias que nos são apresentadas com argumentos falaciosos. Então, por isso que esse é um tema não só destinado aos adolescentes, mas é um tema importante para todo cristão, né? E como cristãos, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática e nos valemos do que está escrito nas Escrituras, e não temos a base da nossa vida em falatórios profanos. E nós precisamos agir como os bereanos. Os bereanos, eles são citados na Bíblia em Atos 17 e 11, né? E eles eram habitantes de uma antiga cidade chamada Bereia, na Macedônia. E na Bíblia, eles são elogiados por sua atitude de confirmar nas Escrituras se a mensagem de Paulo, do apóstolo Paulo, era verdade e se tinha fundamento bíblico. Então, devido a essa atitude desse povo, dessa cidade, dos bereanos, esse termo bereano passou a ser usado entre os cristãos, né, para descrever as pessoas aí que têm um zelo pelo ensino correto da palavra de Deus e que sempre buscam confirmar a veracidade das mensagens que recebem, né? Então, nós como cristãos, tudo que a gente ouve, a gente tem que fazer como aqueles bereanos que conferiam tudo na palavra de Deus. Mas para isso é necessário que a gente leia e conheça a nossa Bíblia, né? Então, conhecer a Bíblia é importante porque o propósito de Satanás sempre foi desfazer-se da palavra de Deus, utilizando-se dela mesma como sofisma para enganar as pessoas. Ele fez isso no Éden com Eva, ele usou as próprias palavras de Deus, só que distorcendo para enganar Eva. Ele fez isso com Jesus, né? Em Mateus capítulo 4 é descrita a tentação de Jesus. Então, Satanás ele usa a Bíblia, só que com distorções para enganar. Só que, claro, Jesus não caiu. E por 3 vezes Jesus respondeu a ele com está escrito. Ou seja, Jesus confrontou o sofisma de Satanás com o verdadeiro ensino das Escrituras. Vamos dizer aí, com a apologética, por que não? Né? E Satanás ele faz isso com a gente hoje, né? Um dos sofismas que eu escuto bastante, né? Você tem que fazer o que te faz bem, você tem que fazer o que te faz feliz, porque Deus quer te ver feliz. Você acha que Deus não quer te ver feliz? Então, assim, você vê como é um argumento sutil, mascarado de verdade, que a gente precisa, assim, ter muito claro qual é a mensagem da Escritura, qual é a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem de salvação. Então, a apologética, ela não é apenas uma defesa da fé em relação aos inimigos da fé, mas ela é útil para nós cristãos, para nós mesmos, quando queremos esclarecer as nossas próprias dúvidas e confirmar se a nossa fé é realmente racional ou se não é um delírio, uma lavagem cerebral que foi feita da nossa família desde que a gente nasceu, né? Para mim, que frequento a igreja, que sou cristã e desde que eu nasci, pode muito bem, às vezes, vir na nossa mente, né? Será que foi uma lavagem cerebral? Eu estou exposta a esse ambiente há tanto tempo que eu acho que isso é verdade? Então, a apologética, ela serve para confirmar a fé no nosso próprio coração. Não apenas para defender a fé diante dos outros. Nós mesmos precisamos de confirmações. E nós, seres humanos, temos uma tendência à incredulidade e às vezes precisamos pregar o evangelho para nós mesmos e nos convencer de que as verdades bíblicas, elas devem ser vividas, que vale a pena viver essas verdades bíblicas, mesmo que haja prejuízo, né? A gente precisa pregar para a gente mesmo que viver por Jesus ou morrer por ele vale a pena e que a Bíblia, ela é confiável, né?
E todas as pessoas já se questionaram em algum momento sobre a sua própria fé. Se realmente é crente, se realmente é salvo, se crer em Deus faz sentido. E ter esses questionamentos não é pecado. Então, assim, o cristianismo, ele tem mais de 2000 anos. Vocês acham que durante esse tempo ninguém nunca se questionou nada? Mas fica aí a reflexão de que o cristianismo atravessou e sobreviveu por milênios, porque tem fundamento sólido. Então não é pecado ter dúvidas. Se você tem dúvidas a respeito da sua fé, não guarde as dúvidas, pergunte. Pergunte na sua igreja, pergunte na sua liderança, pergunte para cristãos que você considera maduros na fé. Pois se você guarda essas dúvidas, isso ao longo do tempo vai só te afastar de Deus e da comunhão com os santos. E sempre pensa, gente, não tem nenhuma dúvida que você possa ter que já não tenha sido esclarecida anteriormente, né? Então, em 2000 anos de cristianismo, com certeza alguém já teve essa dúvida que você está tendo neste momento. Como diz Salomão em Eclesiastes, não tem nada novo debaixo do sol. Ou seja, todas as dúvidas que vocês tiverem, alguém já teve. Então, não é pecado ter dúvidas. E por que todos esses assuntos são importantes? Porque hoje, para a gente evangelizar uma pessoa, é preciso muito mais do que dizer Jesus te ama. Mesmo isso sendo verdade. As pessoas estão mais questionadoras e com isso nós precisamos evoluir, amadurecer e despertar para o nosso chamado de ser apologetas, né? Então, o ide por todo mundo, pregar o evangelho, não é simplesmente sair falando qualquer coisa. É importante ter um conhecimento profundo das escrituras para pegarmos com eficácia e não perdermos as oportunidades. É claro, gente, que aqui eu não estou diminuindo a ação do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não é o meu argumento, né? Mas é importante a gente conhecer essa área da teologia, da apologética, né? Largar um pouco de preguiça, estudar um pouquinho, porque é importante, para que o nosso evangelismo seja eficaz e para que a gente possa mostrar para as pessoas que o cristianismo, ele faz sentido. Ele não é um delírio, ele não é uma coisa assim abstrata que ninguém sabe, que ninguém conhece. Ele tem base, ele tem fundamento e ele faz sentido sim, né? Eu escuto muito esse ditado, né? Religião não se discute. O problema é que a gente não sabe discutir religião porque a gente não conhece a nossa própria religião, né? A gente não discute religião porque a gente não sabe, a gente não tem conhecimento e também não tá nem aí, muitas vezes, né? Também não busca conhecer. Então esse é o momento da gente despertar para conhecer cada vez melhor a nossa fé, para que a gente possa apresentar a nossa fé para as outras pessoas com argumentos racionais, com argumentos que façam sentido, para que elas se sintam atraídas por esse Deus, por esse Jesus tão maravilhoso que faz tantas coisas na nossa vida. Então a mensagem que eu deixo para todos vocês, sejam vocês adolescentes ou não, busquem ser apologetas, busquem conhecer os argumentos racionais, conhecer os fundamentos da sua fé, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na comunidade que vocês vivem e pode ajudar muitas pessoas quando você conhece com profundidade a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, encoraje vocês, dê ânimo para que vocês sejam ótimos apologetas onde quer que vocês estiverem. E até o próximo podcast.